Há momentos em que a história parece parar e recomeçar de novo, como se o país trocasse de pele. No dia 24 de outubro de 1930 foi um desses momentos, a data em que o Brasil deixou de ser o que era e começou a se reinventar. Foi quando o presidente Washington Luiz foi deposto por um movimento militar, um gesto que encerrou 40 anos da chamada República Velha e abriu o caminho para a Era Vargas. Mas essa não é apenas uma história de generais, levantes e gabinetes. É também uma história de frustrações, de esperanças e de um país tentando descobrir quem manda e por quê. Tudo começou décadas antes, quando o poder parecia ter dono. O Brasil da Primeira República era governado por um acordo não escrito, a política do café com leite. São Paulo, com seu café, Minas Gerais, com sua pecuária. Uma das maiores oligarquias do país revezavam o comando da presidência, como se a nação fosse uma fazenda dividida entre coronéis. O povo votava, mas quase ninguém votava de verdade. Fraudes eleitorais, votos controlados e uma democracia que existia só no papel. Era um país de fazendeiros ricos e multidões sem voz. Um país em que o Brasil urbano ainda engatinhava e a modernidade precisava sempre vir de fora, nunca de dentro. Mas algo começou a ruir. Primeiro, dentro do próprio sistema. Washington Luiz, presidente paulista, quebrou a tradição ao indicar outro paulista, Júlio Prestes, para sucedê-lo em 1929. A elite mineira se sentiu traída. O pacto do café com leite se partia ao meio. Enquanto isso, o mundo desabava. A quebra da Bolsa de Nova York atingiu o coração da economia brasileira. O preço do café despencou, milhares de produtores faliram, o governo não tinha respostas e o descontentamento crescia em todos os lados. No meio do caos surgiu uma frente de oposição, a Aliança Liberal. Reuniu Minas Gerais, Paraíba e o Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas era o candidato à presidência. João Pessoa, governador da Paraíba, o vice. Defendiam um voto secreto, a justiça eleitoral independente, o fortalecimento do trabalho urbano. Prometiam um Brasil novo, menos dependente dos velhos coronéis. Mas o sistema resistiu. Em março de 1930, Júlio Prestes venceu as eleições. A Aliança Liberal denunciou fraude e, pela primeira vez, o país inteiro duvidou do resultado. A sensação era de que o jogo político estava marcado desde o início. E então, o imprevisto. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa foi assassinado em Recife, um crime político local, mas que incendiou o país. A morte do vice de Vargas virou símbolo, o estopim de uma revolta que já ardia em silêncio. No dia 3 de outubro, começaram os levantes. Do sul ao nordeste, tropas civis e militares se organizaram. O movimento avançava rapidamente, com uma onda que não podia mais ser contida. No Rio de Janeiro, a capital da República, o clima era de tensão. Washington Luiz se mantinha no poder, mas já estava isolado. O exército se dividia. Parte apoiava o governo, outra parte via em Vargas a promessa de renovação. Então, o golpe, na madrugada de 24 de outubro de 1930, os generais Tasso Fragoso, Mená Barreto e Isaías de Noronha tomaram o Palácio do Catete, depuseram Washington Luiz e o enviaram ao exílio. Júlio Prestes, o presidente eleito, sequer tomou posse. Por alguns dias, uma junta militar governou o país, mas o comando logo foi entregue a Getúlio Vargas, que chegou ao Rio de Janeiro em 3 de novembro como chefe do governo provisório. Era o fim da República Velha e era o início de uma nova era. Vargas dissolveu o Congresso, destituiu governadores, nomeou interventores federais em cada estado. O poder deixava de ser regional e passava a ser central. O Brasil começava a ser governado de cima, de um único centro político. Nascia um novo estado, mais moderno, mais urbano, mais interventor, mas também mais autoritário. O que começou como uma promessa de renovação se transformou em um governo forte, concentrado e duradouro. Getúlio Vargas permaneceria no poder por 15 anos seguidos, mudando
profundamente a estrutura política e social do país. Sob seu comando, surgiu nas leis trabalhistas, a indústria ganharia fôlego e o Estado se tornaria o principal articulador da vida nacional. Mas essa modernização veio com um preço: a limitação das liberdades políticas e a consolidação do poder pessoal. A Revolução de 1930 foi um divisor de águas. Não apenas derrubou um presidente, derrubou um modelo de país, fechou as portas de uma república feita para poucos e abriu uma era em que o Estado passaria a ocupar o centro da vida brasileira. Mas essa nova fase traria contradições profundas. O sonho de um Brasil moderno e justo conviveu com práticas autoritárias e exclusões persistentes. E é nessa tensão entre mudança e poder que o século XX brasileiro se desenhou. Em cada escola que se construiu, em cada fábrica que nasceu, em cada discurso sobre desenvolvimento, a Revolução de 30 ainda ressoa. Ela nos lembra que a história é feita de rupturas, mas também de continuidades, de promessas que não se renovam e de erros que insistem em voltar. Hoje, quase um século depois, a pergunta permanece: o que fazemos com as promessas inacabadas de 1930? Com o desejo de um país mais justo, mais equilibrado, mais democrático? A resposta talvez esteja no que a própria história nos ensina. Nenhuma transformação real acontece sem escuta, sem participação, sem a consciência de que o poder, o verdadeiro poder, só faz sentido quando pertence a todos. Olhar. A história não é o que passou, é o que ainda pulsa dentro de nós.